Grandes conquistas do futebol brasileiro foi a integração de jogadores negros. O que hoje parece assim tão normal, não foi sempre assim. Há 90 anos, um time brasileiro deu exemplo contra a discriminação racial. É o que a gente vai ver agora na segunda reportagem especial da série O País do Futebol, com Bruno Lohans e Márcio Torres. O futebol é o esporte mais popular do país e, portanto, um reflexo genuíno da sociedade brasileira. A miscigenação de raças, culturas e credos está estampada na seleção e na arquibancada. Nos últimos meses, jogadores brasileiros têm sofrido com atitudes que não cabem em nenhum momento na história da humanidade. No mês passado, a CBF lançou a campanha Somos Iguais e divulgou um vídeo com a participação de atletas envolvidos em casos de racismo. O Brasil sempre foi um país racista. Não é de surpreender, portanto, essas manifestações que estão ocorrendo hoje. É como se, de repente, tivesse liberado. O brasileiro que tinha vergonha de ser racista, agora não tem mais vergonha. Ele grita a plenos pulmões no estádio contra um jogador negro, mas isso sempre houve, sabe? No começo, no Brasil, o futebol era praticado apenas por quem podia pagar mensalidades de clubes de classe média alta. Para participar do jogo, o negro tinha que se disfarçar. O dia 13 de maio de 1914 ficou marcado. O adversário era o América. Ainda no vestiário, Carlos Alberto usou pó de arroz para esconder a pele mulata, que contrastava demais com a camisa branca do Fluminense. Assim que entrou em campo para provocar, os torcedores gritaram "pó de arroz". Anos depois, esse acabou se tornando um dos símbolos do tricolor. Mas foi o Vasco da Gama que desobedeceu completamente as normas sociais dentro de campo. Em 1923, montou um time com os considerados excluídos e ganhou o Campeonato Carioca. Num time que tinha um número considerável de atletas negros, mulatos, brancos pobres, analfabetos, não importa. E a conquista do Campeonato Carioca de 23 estabelece uma mudança de paradigma. Mário Filho descreveu o tamanho do escândalo no livro O Negro no Futebol Brasileiro. Desaparecer a vantagem de ser de boa família, de ser estudante, de ser branco. O rapaz de boa família, o estudante, o branco, tinha de competir em igualdade de condições com o pé rapado, quase analfabeto, o mulato e o preto, para ver quem jogava melhor. Era uma verdadeira revolução que se operava no futebol brasileiro. O papel do negro, não só no futebol, mas em todos os setores sociais, qual é? É de abrasileirar a coisa. Então, no futebol aconteceu isso. Os outros grandes clubes do Rio não aceitaram a vitória daquele time do Vasco. Em protesto, criaram uma outra federação para disputar o campeonato do ano seguinte, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Até convidaram o Vasco da Gama, mas sob algumas exigências. De que o Vasco eliminasse 12 atletas do seu elenco, sob a alegação de que eles tinham conduta duvidosa. Eram negros, eram de condição de um extrato social menos favorecido. E os homens do Vasco, vendo que havia por trás daquilo uma discriminação grande, uma discriminação racial e social, escrevem numa única página, a mais bela página que um clube brasileiro poderia ter escrito. Na resposta histórica de 1924, enviada à Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, o Vasco da Gama, por unanimidade, não aceitou dispensar seus 12 jogadores. Temos que entender, tem que haver a consciência de que só existe uma raça, a humana. Desde 2002, no futebol existe o Dia contra a Discriminação. Está lá no Código Disciplinar da FIFA. A discriminação por palavras ou ações por causa da raça, cor da pele, língua, religião, origem ou qualquer outra razão é estritamente proibida e passível de punição. Mas isso não é suficiente. O que aconteceu com Daniel Alves, por exemplo, não ficou impune. E nada parecido será permitido no Mundial, foi o que disse o presidente da FIFA, Joseph Blatter. O que Daniel Alves teve de tolerar foi revoltante. Haverá uma política de tolerância zero na Copa do Mundo. Que seja assim, já que a Copa do Mundo, ainda bem, tem o poder de unir as cores do planeta inteiro. Agora,